Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Convido você para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, 19 e 20, que diz assim. O 18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E o 19 diz: E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homem. O 20. Então eles deixando logo as redes, o seguiram. E o 21 diz assim: E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 6, e o versículo 1 ao 7, que diz assim, que fala sobre a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo os números dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. O 3. Escolheis, pois, irmão, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. O 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Ananias. O 6. E os apresentaram antes aos apóstolos, e estes, orando-lhe, puseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja Deus. Aleluia. Para finalizar, que eu estou correndo contra o tempo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 10, que diz assim, e fala sobre o dever dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, o líder, o pastor, o presbítero, seja repreensível, olha aí, marido de uma mulher, não é de duas não, marido de uma só mulher, não é de 3 não, vou repetir, convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, 3. Não dando ao vinho, não espancador, Tem muito ele daí batendo na mulher, espancador, Não cobiçoso, de top ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. É porque tem líder avarento. Só pensa que governe bem a sua própria casa, tendo
seus filhos em sujeição com toda modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Se você, líder, não tem moral nem na sua casa, não sabe educar nem seus filhos, que moral, que educação você vai dar às suas ovelhas na igreja? Se você não sabe administrar a sua casa, que é pouca gente, imagine a igreja do Senhor. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. É até o 7, né? Então, o tema para este vídeo aí, meus queridos, meus amados, já vai em 5 minutos passando, correndo, fala sobre não pode ter nepotismo na igreja. E com essas escrituras que foi lido para você de Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7, e 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 10, né? E Mateus 4, 18, 19 ao 21, vemos aí que não havia nepotismo na igreja gentílica, nos tempos dos apóstolos, né? E na sua igreja tem nepotismo? Louvado e agradecido seja Deus. Mas, irmão Josias, o que é nepotismo, irmão Josias? Nepotismo, meus queridos, meus amados, é a autoridade que os sobrinhos e outros parentes do Papa exercia na administração eclesiástica, favorecendo patronado. Ou seja, nepotismo é eu sou um pastor, aí eu quero que meu filho também seja pastor. Aí eu quero que minha mulher também seja pastora. Porque mulher de pastora não é pastora, irmão. É mulher de pastor. Mas por causa disso, para isso ficar em casa mesmo, aí eu quero que meu filho seja pastor, que ele nem chamada tem às vezes. Quero que minha mulher seja pastora. Se na Bíblia não há base bíblica para a mulher no pastorado, na liderança eclesiástica. Louvado seja Deus. Porque mulher de pastor não é pastora, é esposa. É esposa, não é pastora não, viu? Louvado e agradecido seja Deus. Então, o que é nepotismo? É isso. É botar pessoas das famílias que não tem nem chamada e deixando no banco quem tem a chamada de Deus para o diácono, para ser evangelista, para ser pastor, para ser presbítero, né? Deixando no banco quem tem chamada e botando no altar quem é da família. E esta não era a mensagem que eu iria pregar, mas Deus mudou aqui, o estudo aqui, e eu creio que Deus está me usando para você, não sei para quem, essa palavra é mais para líder, né? Mas os líderes não querem aprender com os pequenos, querem aprender com os grandes. Mas o grande eu sou aqui é Jesus. Louvado seja Deus, sou o menor da fila, o mais pequenino, sou pó, barro, cinza. Não sou ninguém sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluia, porque sem a presença dele na minha vida eu não estaria nem aqui. Louvado e agradecido seja Deus. E é o dono do barro, o dono da olaria que está me usando para ti. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com essas escrituras lindas, meus queridos, meus amados, aleluia, biblicamente eu provei para você, depois você leia de novo isso aí, esses versículos, biblicamente eu provei para você que não pode ter nepotismo no sistema religioso. Nosso sistema religioso está cheio de nepotismo, né? Não pode, não deve haver nepotismo dentro da igreja, porque no Novo Testamento não foi aprovado o nepotismo. Não foi aprovado na Nova Aliança o nepotismo dentro da igreja, dentro do templo. Você pode dizer um amém? Ou você só diria um amém se fosse o seu líder pregando essa mesma mensagem? Porque o defeito de muitos ovelhas hoje é que ele só dá amém para o que o seu líder prega. E muitas das vezes o que o seu líder está pregando está indo de contra o Espírito Santo de Deus.
Muitas das vezes o seu líder está trabalhando contra a obra do Espírito Santo de Deus e você está dando amém, glória a Deus. Mas se está falando tudo biblicamente, é glória, é honra, é aleluia ao Deus que tudo pode, louvado seja Deus. O Senhor Jesus não aprovou, meu amado, meu querido, nepotismo na igreja. Você pode dizer amém com toda convicção, com toda alegria, porque o Senhor Jesus, o Salvador, que há de vir buscar a sua igreja, ele não aprovou, não senhor e não senhora, o nepotismo dentro da igreja. E não deve ter nepotismo na igreja. Tem que acabar com isso. É por isso que as igrejas estão confusão aí, irmão. Grande. Por causa do nepotismo. Porque tendo nepotismo tem isso. E se for consagrar por revelação, isso aqui vai ficar no bolso de quem foi consagrado por revelação. É por isso que muitas congregações não consagram quem não é parentes. Para isso aqui não ficar com ele lá. Louvado seja Deus. Aleluia. Escute. Louvado seja Deus. Cargo ministerial, senhores pastores, bispo, apóstolo, cargo ministerial deve ser dado por revelação e não por indicação, e não porque é meu sobrinho, é meu filho, é meu neto, é meu parente, é meu genro, é meu cunhado. Cargo ministerial é dado por revelação, chamada de Deus é dada por revelação. Louvado seja Deus. Cargo ministerial é para quem Deus revela, é para quem Deus chama, é para quem tem o chamado de papai. Louvado e agradecido seja Deus. Não é para quem a gente quer botar, não senhor, não senhora. Ser pastor, ser diácono, ser presbítero, não é para quem é da nossa família, não senhor e não senhora. A não ser que tenha realmente, verdadeiramente, a chamada de Deus. Que tenha o chamado de Deus para o ministério. Aleluia, porque biblicamente, meu querido, pela Bíblia Sagrada, é para o senhor, os senhores líderes, senhores pastores, botar na frente de uma obra quem tem a chamada de Deus, quem Deus revelou a você, a quem Deus revela, a quem a igreja escolhe, não o pastor. É a igreja quem escolhe, porque é a igreja que Deus revela. Louvado e agradecido seja Deus. É para botar na frente de uma obra quem está na vontade de Deus. Porque muitos dos senhores estão quebrando a cara porque tem botado na frente de uma obra pessoas que não têm chamada para ser pastores e escandalizam e começa os disse-me-disse, começa os levantes, os adultérios, os escândalos, porque são pessoas que não aguentavam o peso que vocês botaram sobre elas. São pessoas que não tinham chamado para pastor e vocês botaram ela no pastoreado. Eram as pessoas que tinham chamado para outra coisa e vocês, a fim da força, preferiram botar ela aonde vocês bem acharam melhor. Louvado seja Deus. É por isso que a obra está sendo escandalizada. Temos aí muitas igrejas sofrendo, meus queridos, principalmente aqui na Paraíba. Sofrendo porque estão consagrando para o ministério parente, estão consagrando para o ministério genro, estão consagrando para o ministério sobrinho, cunhados, né? Tio, irmão, sogro, estão consagrando para o ministério quem é famoso, né? Estão consagrando a quem Deus não consagrou, estão botando a quem Deus não mandou botar, né? Aí lá na frente vem os escândalos aí nos rádios, na TV, nas redes sociais, né? Os escândalos de pastores se prostituindo, adulterando com as ovelhas. E as ovelhas do pasto ficam desgarradas sem pastores, revoltadas. Muitos pastores que não têm chamada de Deus estão gerando ateus, estão gerando crentes revoltados. Louvado e agradecido seja Deus. Estão botando pessoas sem ter a chamada de Deus, fazendo da igreja um matrimônio, um
Matrimônio familiar. Muitos dos senhores estão fazendo da igreja uma empresa. Louvado seja Deus, aonde os senhores estão botando lá a quem Deus não revelou, a quem Deus não mandou. Mas se isto está acontecendo com o senhor, líder, isto não é problema meu. Eu sou apenas barro, vaso na mão do oleiro, canal, voz profética para a tua vida. Isso aí é problema seu e com Deus. Conserta-te. Louvado seja Deus. Muitas igrejas estão com suas lideranças, pessoas que não foram escolhidas por revelação. Muitas igrejas estão na sua liderança. Muitas igrejas têm lá o líder lá, pastor, presbítero, diácono, apóstolo, evangelista, mas não foram pessoas reveladas por Deus, e sim por vista, e sim porque compraram o cargo ministerial, porque era dizimista fiel, porque infelizmente em 99% das igrejas só é consagrado quem compra o cargo ministerial, quem é dizimista fiel, porque se você não for dizimista fiel, para muitos pastores e presidentes você não vale uma prata furada. Hoje estou pregando aqui um evangelho novo, alguma novidade. Louvado seja Deus. E para muitos o seu galardão é aqui mesmo na terra. É dízimo, carro novo, fazenda, porque estão lendo a palavra de Deus de cabeça para baixo. Estão passando na frente da obra do Espírito Santo. Aleluia! Jesus tinha irmão carnal. Meus queridos, Jesus, pela Bíblia, você vai ver que Jesus tinha irmão carnal. Louvado seja Deus. Mas você não vai ver Jesus botando eles para ser líder, pastor. Não, senhor, não, senhora. Jesus botou, foi Pedro para ser pastor. A liderança eclesiástica não pode ser de pai para filho. A liderança eclesiástica não pode ser do senhor pastor para seu filho, sua esposa, seu neto, não. Não, senhor e não, senhora. Não é assim. Não é de pai para filho ou parentes. Aleluia. Não pode ser sentar na vontade do Todo-Poderoso. A liderança eclesiástica não pode ser sentar na vontade de Deus. Agora, tudo isso é por amor, tudo isso é por ambição ao dinheiro, sim ou não? Por que é que está tendo nepotismo dentro da igreja? Por causa da pregação de dízimo, que nunca foi dinheiro na Bíblia. Mas vocês fazem questão de dizer que é. Louvado seja Deus. Tudo isso para o dinheiro ficar entre eles mesmos. Nepotismo dentro das igrejas é para que, no final das contas, o dízimo fique entre eles mesmos, fique na família. O cara é pastor, ele quer que a mulher dele seja pastora. Por quê? Porque o dízimo fica em casa mesmo. Ele não quer consagrar, o pastor presidente não quer consagrar outro pastor, porque consagrando o dinheiro vai ter que ficar com aquele pastor. Louvado seja Deus. Não podemos ter nepotismo na igreja, meu amado, meu querido, essa palavra é para líder. Estou terminando. Nepotismo é estar consagrando para o ministério só pessoas que são da mesma família. Isso é nepotismo, isso é pecado, isso é trabalhar contra a obra do Espírito Santo de Deus. É estar dando cargo ao sobrinho, cunhado, tio, irmão, sogro, sogra. Isso é nepotismo. Você pode até não gostar de alguma coisa que eu preguei agora. É um direito seu, mas você não pode negar que eu estou pregando para você. Bíblia está acabando. Louvado seja Deus. Você não pode negar que eu preguei para você agora a Bíblia. Você não vai me provar nepotismo na igreja da Nova Aliança. Agora, o que acontece é o seguinte. Para o dízimo ficar em casa mesmo, o pastor consagra a mulher para ser pastora, né? O filho para ser pastor, tudo por causa do amor ao dinheiro. Louvado e agradecido seja Deus. A mensagem não ia ser essa, mas Deus mudou aqui no momento e
creio que a palavra de Deus não volta vazia e está indo para o endereço certo. Mas essa mensagem é direcionada aos líderes que estão consagrando só quem é dizimista, né? E Deus está me usando para você, se assim você crê. Louvado e agradecido seja Deus. Eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus e agradeço a você que é inscrito no canal Josias Dias e quem não é ainda, se puder me ajudar, se quer ver esse canal crescer, me ajude. Só vai crescer se você me ajudar, né? Quem vai fazer esse canal crescer é você aí, deixando seu comentário, compartilhando, né? E tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou fazendo a minha parte, faça você a sua e que Deus vos abençoe, né? Hoje é dia, se não me falha a memória, 17, isso mesmo, domingo, né? 17 de julho de 2021, são exatamente 13 horas e 40 minutos e a paz do Senhor. Fui, Deus abençoe, fica com Deus. A paz do Senhor, Paraíba, Brasil.